Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho do relatório. Então, eu trouxe um relatório, exemplo, para a gente poder entender o relatório. Então, aqui você vai ter o nome do proprietário e o endereço. Eu coloquei um pretinho aqui no nome do proprietário. Então, o endereço da sua casa, o cabeçalho da One Vacation Home. Aqui é um relatório se ele já foi aprovado ou não. E o nome da casa no nosso sistema. Aqui você vai ver qual é o período. Então, esse é um relatório do mês 4, 1, abril 1º até abril 30. Está sempre no formato em inglês aqui. Aqui desse lado você tem o período. Então, aqui você vai ter todas as contas referente a um resumo de todas as contas do período do relatório. Nesse caso, de 1 de abril a 30 de abril. E aqui o YTD, que é o Year to Date, que é o acumulado do ano. Então, você vai ter o acumulado do ano aqui nessa coluna. Então, esses números não bate com esse, não tem uma matemática que chega aqui. Aqui você pega todos os meses, janeiro, fevereiro, março e abril. E aqui você tem, nesse caso, né, como a gente está fazendo até o final de abril, você tem um acumulado do ano. Então, aqui você tem, no dia 1º de abril, o balance, que era o saldo que a casa tinha quando virou de março para abril. Ela tinha em conta com a One Vacation Home $1.200, foi recebido $360, e aí eu vou explicar de onde vem cada uma dessas linhas. O Gross Revenue, que é o total de reservas no período, $2.200 com 17 centavos. Comissão cobrada, 440,03. Outras despesas que foram pagas, no caso luz, água, condomínio, e alguma outra coisa, a gente tem $1.167. Owner held, se tem alguma coisa pendente para pagamento, que já temos a invoice, mas ainda não foi pago, ficaria aqui. E aí você tem o total disponível na conta com a One no final do mês, no último dia, de $2.153,01, que é a soma de 1.200 mais os recebidos, que é 360 recebidos no mês de abril, né, do mês do relatório. 1.200 do início, mais 360, mais 2.200 de receitas, menos as despesas, 440 de comissão, 1.167 de despesas, vai dar um saldo no final do mês de 2.153. Se tivesse sido feito algum pagamento para o proprietário, ia aparecer aqui, se tiver um cheque para pagamento, que a gente fez um depósito na conta, nesse caso o proprietário optou em manter o dinheiro na nossa conta, e aí sobrou um saldo de 2.153. Tá? Se fosse feito um pagamento, aqui você tem um resuminho, o mínimo que a gente deixa requerido na nossa conta é de $500, de um mês para o outro. Então, teria um saldo para depósito hoje na conta do proprietário, 1.653,01, tá bom? Nessa segunda parte do relatório, a gente tem as aberturas de todos esses valores. Então, aqui você tem primeiro as receitas. Então, a gente teve a reserva 4187 do Ernest, que foi do dia 28 de março até o dia 25 de abril, 28 noites. Ele pagou $1.120. A gente teve uma comissão de 224, sobrou 869. Uma segunda reserva, 4924 do Matthew, do dia 24 de abril até o dia 8 de maio, de 12 noites, 1.080,17. E aqui a gente teve duas reservas canceladas, uma antecedência que acabou fazendo todo o refund para esses proprietários, para esses hóspedes. Um ponto importante aqui é essa reserva, isso gera bastante dúvida, ela começou em março. Então, ela teve um valor que foi pago em março e esse hóspede estendeu a reserva dele até abril. Então, esse valor que está aparecendo aqui é só o saldo dos dias que foram estendidos. Então, a gente teria que entrar na reserva para ver, ou entrar no relatório de março, para ver pagamento de 28 de março até 10, 12 de abril, e aí depois a gente teve a extensão de 10, 12 de abril até o dia 25 de abril. E teve um pagamento complementar que aparece só esse mês. Essa aqui não, já é uma reserva inteira de 12 noites nesse período, e aqui está o valor
total. Então, aqui são as receitas de reserva. Você tem aqui as outras receitas ou pagamentos feitos pelo homem. Aqui, nesse caso, a gente teve somente 2 aquecimentos de piscina. Então, a reserva 4717 teve um período de aquecimento, não foi todo o período, que ele ficou 28 dias aqui e está cobrando só 180, então, se entrar na reserva, a gente vê quantos dias foi. E a gente teve também um aquecimento da reserva 4924, que é aquela segunda reserva. Também teve mais uma receita. Então, esses 360 de receita, ele vai aparecer aqui, ó, pagamentos recebidos. Esse 2.217 também vai aparecer aqui, ó, no Gross Revenue, que é o total de receitas. 440 foram as despesas, as comissões pagas, que aparece aqui, ó, comissões. E essa despesa de 1.167,13 vai estar escrita nessa segunda parte aqui, que são os pagamentos das despesas. Então, aqui a gente tem o HOA, que é o Homeowner Association, que é o condomínio, que foi pago, água, piscina, eletricidade do período, administração e o controle de preço, que dá um total de 1.167,13, que é o que aparece aqui. E aí tem um total para o final do mês para finalizar esse relatório. Na segunda página, se fosse o caso, a gente teria aquelas despesas que já estão faturadas, mas ainda não foram pagas, se isso tiver algum caso nesse relatório. E aqui, se a gente tem alguma reserva que o proprietário deixou para a gente manter na nossa conta, que não é um caso. A gente não mantém esse valor na nossa conta. Tá bom? Esse é um pouquinho do relatório. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, entrar em contato com a gente. Obrigado.